Bom, meu nome é Marcelo, sou professor do Colégio Vercindes há mais de 20 anos, né? Dou aula de matemática, de educação financeira e de física também. Marcelo, como você se sente em dar aula no mesmo colégio há tanto tempo? Olha, eu me sinto uma pessoa elogiada, né? De estar tanto tempo aqui no colégio. Já dei aula em vários colégios aqui de Paissandu, né? Já dei aula no Colégio Paissandu, já dei aula no Princesa, já dei aula no Heitor, já dei aula no Vercindes e aqui é onde que eu acabei ficando, aqui eu me sinto em casa, né? Não é à toa que a gente chega 7 horas da manhã e vai embora às 7 horas da noite. Então eu fico mais tempo aqui no colégio do que na minha própria casa. Então aqui é como se fosse a minha casa, né? A minha casa seria a segunda casa, né? O que você achou de todas as mudanças que o CCM Vercindes teve ao longo desse tempo que você está aqui? Bom, já passei por muitas mudanças, né? A primeira delas foi os blocos. Não sei se vocês chegaram a estar na época dos blocos, né? Os blocos foi um momento muito difícil para nós professores, porque foi colocado os blocos, era assim, ó, um bloco era só de exatas, o outro bloco só de humanas. E esses blocos, né, de exatas e humanas, eles acabavam, o aluno, principalmente para o vestibular, eles ficavam 6 meses sem estudar aquele conteúdo. Então isso não ajudou muito os alunos, né? E a gente viu que os alunos foram prejudicados com isso. Então, foram 3 anos de bloco e depois foram 5 anos para tentar consertar tudo isso quando voltou novamente às aulas, que a gente fala as aulas tradicionais, né? Agora, com a questão do cívico-militar, a gente ainda está se adaptando. Por que a gente está se adaptando? É um colégio cívico-militar, mas cadê os militares, né? Então, assim, a gente não sabe ainda o que é um colégio militar, cívico-militar, né? Precisávamos ter esses militares aqui para que as coisas andassem, né, de acordo, que as coisas funcionassem como se fosse realmente um colégio cívico-militar. Você já pensou em ser diretor ou vice-diretor? Já pensei, eu já fiz curso já, inclusive, né, para ser diretor. Para quem não sabe, né, não sei se vocês sabem disso, mas para ser diretor a gente precisa fazer curso. Só que essa semana ou semana passada saiu uma nova lei, não sei se vocês estão sabendo disso ou não. A gente está vendo? A gente está por dentro, a gente procura saber o que acontece, o que não acontece, né? Agora, antigamente o diretor era uma pessoa colocada pelo núcleo. Depois foi votação, né? Os alunos que escolhiam o diretor. Aí agora, como ficou o Colégio Cívico-Militar, novamente é uma indicação. E agora, quem pode escolher quem vai colocar o diretor do colégio são as autoridades, no caso de Paissandu, o prefeito, o vice-prefeito, né? Não sei se vocês estão sabendo disso ou não, mas mudou a lei, então a gente também está, né? A gente acaba ficando por dentro porque a gente vive a escola, né? Como que era quando você começou a dar aula aqui? Como que era o colégio? Olha, eu falo assim que o Vercindes sempre foi a minha casa, eu vou repetir isso novamente, né? Só que mudou muito. O Vercindes antigamente tinha aula manhã, tarde e noite. Não sei se vocês já, né, ficaram sabendo disso ou não. Depois que o colégio foi colocado como cívico-militar, ele foi passado a ter aula só manhã e tarde. Então, assim, isso, no meu ponto de vista, prejudicou demais os alunos. Por que prejudicou demais os alunos? Porque os alunos, às vezes, começavam a trabalhar, e aí, aonde é que ia? Ia para a noite, né? Como não tem a noite aqui no colégio, eles acabam tendo que ir para outro colégio. E nós sabemos aí que os colégios estão com as salas superlotadas, né? Justamente por causa disso. E olha o tanto de sala que tem aqui à noite e não tem aula, né? Então, assim, na parte da noite, que poderia estar sendo utilizado, né, que poderia ter aula, né, principalmente para o pessoal que trabalha, né? A minha vida inteira eu trabalhei, a minha vida inteira eu estudei.
Eu já passei por esse processo de estudar na parte da manhã, ter que ir para a noite no terceiro ano, né? Principalmente no terceiro ano que a gente começa a trabalhar. Então, e quando o aluno sai de um colégio e vai para o outro, que nem, eu penso que a maioria aqui, ó, já faz muito tempo que está no colégio. Às vezes lá desde o sexto ano, né? Daí você fica lá, ó, sexto ano, sétimo ano, vai até o terceiro ano do ensino médio aqui. Aí do nada você precisa trabalhar. Se tivesse aula à noite, vocês iriam para onde? Vocês ficariam no mesmo colégio e simplesmente ia para a noite só, né? Continuaria, inclusive, às vezes, os mesmos professores. Agora, quando vocês saem, né, no terceiro ano começam a trabalhar ou arrumam um emprego, aí vocês não podem continuar aqui. Vocês acabam tendo que ir para outro colégio e a realidade é completamente diferente. Né? Porque vocês já estão acostumados com os professores, vocês já conhecem quase todos os professores, o sistema do colégio, né? E aí a gente troca de colégio, a realidade acaba se tornando outra, né? Como você começou a dar aula aqui no colégio? Olha, eu comecei a dar aula aqui no colégio em 2000, no finalzinho de 2000, começo de 2001. Né? Eu acabei me formando e aí eu já comecei a dar aula. Bom, no começo eu comecei a dar aula à noite, com poucas aulas, né? Foram, se não me engano, acho que era 2 ou 3 turmas, né? Que eu peguei nesse finalzinho de ano ali. E depois, no outro ano, eu já acabei fechando com, né? Porque sempre aula de matemática tem, aqui acaba sobrando, né? Tem bastante a procura, né? De questão das aulas de matemática. E aí, nunca mais parei. Estamos aí até hoje. Qual matéria você prefere dar aula? Olha, eu gosto de todas, né? Matemática, física, química, todas elas envolvem cálculo e eu sou apaixonado por cálculo, né? Então, cada uma delas tem a sua especificidade, mas tanto física como matemática, como estatística, tanto também a questão da educação financeira envolve a questão dos cálculos, né? Então, tudo que a gente faz, o que gosta e o que ama, a gente faz bem feito, a gente procura fazer bem feito. Qual foi o maior perrengue que você já passou dentro de sala de aula? Perrengue em sala de aula? Eu falo que a gente passa todos os dias, né? Perrengues aí. Só que assim, eu nunca... Na minha vida, eu saí da porta, eu esqueço tudo que está aqui dentro. Eu falo assim, a escola é uma extensão da nossa casa e a nossa casa é uma extensão da escola. Já pensou se todo dia você chegar em casa, se tiver alguma coisa, você fala assim, eu não quero ir mais entrar em casa? E na escola é a mesma coisa, né? Às vezes tem algum problema com um aluno, né? Mas eu saí daquela porta ali, gente, eu esqueço. Para mim é como se eu estivesse já indo para uma outra realidade. Volto ali, eu já esqueci tudo, né? Porque, como eu já disse para vocês, eu fico muito tempo no colégio. Se você, às vezes, acaba pegando birra de um aluno, alguma coisa, isso não é legal, né? Então, por isso que a gente cobra muito. Eu falo assim que eu cobro muitos alunos. Por que eu cobro? Para acontecer o que aconteceu essa semana. Vocês ficaram sabendo que teve bastante gente do colégio que passou no vestibular, né? Não só aqui, daqui uns dias vai ter outros vestibulares, como, né, não só da UEM, como do Sesumar, da Uningá. E vocês percebem o tanto de alunos do colégio que acaba passando. E isso é a maior glória, a maior vitória para um professor. É saber que o aluno vai fazer aquilo que ele gosta, ele vai se dar bem, ele vai ter uma vida, né, uma profissão. E isso é o que o professor quer, é o que o professor almeja. O professor sempre vai querer que o aluno se dê bem. Essa é a maior vitória de um professor. Você entrar numa sala de aula, sair o resultado do vestibular e tá aquela galera toda feliz, sorridente, chorando, não de tristeza, mas chorando de alegria por ter passado no vestibular. Isso não existe coisa mais bonita, não existe coisa melhor para um professor saber que um aluno vai ser bem sucedido na vida. Né? A gente anda bastante, né, já faz mais de 20 anos que a gente dá aula, então você passa, às vezes você vai numa empresa e fala, ó, professor, eu sou dono de uma empresa, né? Olha, eu trabalho no escritório,
Olha, eu sou advogado, né? Então, isso é uma coisa que é gratificante, né, para o professor. Em quais escolas você já deu aula? Já dei aula no Colégio Paissandu, já dei aula no Princesa, já dei aula no Heitor, já dei aula no Vercindes e continuo dando aula no Vercindes, né? Você só deu aula aqui nos colégios de Paissandu? Só em Maringá também. Acabei dando aula nos colégios de Maringá, mas pouco tempo também, né? Porque aqui em Paissandu eu dei aula num colégio particular durante 7 anos. Então era um colégio assim que eu aprendi muito, né? E eu tenho esse colégio também como base, né? Porque por isso que a gente acaba brigando bastante na questão pública, porque a gente sabe que aqui falta muita coisa, né? E a gente sempre quer o melhor para vocês. A gente gostaria que vocês tivessem do bom e do melhor, porque a gente paga muito imposto. A gente paga muito imposto. E isso deveria ser retornado para vocês, né? Através de coisas boas, né? Um quadro, uma lousa boa, um ar-condicionado para vocês ficarem num ambiente fresquinho, né? Aprender melhor, que vocês tenham um material esportivo de qualidade, né? Uma merenda de qualidade. Então a gente sempre está brigando para que vocês tenham as coisas, né? Do bom e do melhor. É isso. Só isso, gente. Foi rapidinho. Tá assim, rapidão, então. Obrigada. E eu que agradeço. Então, um beijo, né? Como eu sempre falo para meus alunos, um beijo no coração, né? E que a gente se vê nos outros anos, aí no 2º ano, no 3º ano, e que vocês também sejam alguém que passe no vestibular e que tenha um futuro brilhante como uma profissão que vocês escolheram. Glória a Deus.